Pessoal, bom dia, a paz do Senhor, tudo bem com você? Estamos nesse momento entrando ao vivo em nossa live para falar sobre o cristão e a política. Semana passada nós falamos sobre Moisés, o legislador, e falamos sobre Jetro, o conselheiro. Se você não assistiu, você pode assistir acessando a nossa página no Facebook, facebook.com/Wilton Alves, ou por intermédio do nosso canal no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre o rei Salomão. Salomão foi um rei considerado o homem mais sábio da terra. Ele era filho do rei Davi, e a primeira atitude de Salomão ao assumir o reinado, a Bíblia diz que ele ora ao Senhor e à noite ele tem um sonho e Deus aparece para ele e pergunta o que ele queria que o Senhor lhe concedesse. E ele pediu que Deus lhe desse sabedoria para entrar e sair do meio do povo, que ele tivesse condições para reinar com sabedoria a nação de Israel. E como ele não pediu nem a morte dos seus inimigos, não pediu riqueza, mas pediu sabedoria, Deus lhe concedeu sabedoria, Deus lhe concedeu riqueza e Deus lhe concedeu paz no seu reinado. Ele é conhecido por tomar a decisão no seu primeiro ato de julgamento como rei. Foi levado duas mulheres, que uma delas tinha matado o filho, tinha sobrado vivo, e ninguém sabia quem era a mãe daquela criança. Então ele manda trazer a criança até ele, pegar uma espada e partir a criança no meio. E a outra que estava ali no julgamento disse que não era para matar a criança, mas para deixar o filho vivo, né? Que não lhe desse a criança, mas pelo menos deixasse que a criança vivesse. Então ele ali pôde reconhecer qual era a verdadeira mãe, e essa sua decisão se espalhou não só na nação de Israel, mas nas nações vizinhas, e ele começou a ganhar respeito. Salomão, ele é conhecido por fazer muitas alianças. Ele casou com cerca de 300 mulheres, ou melhor, a Bíblia diz que ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas, ou seja, 1000 mulheres. Isso fruto de acordo que ele fazia, aliança que ele construía com as nações em volta de Israel. Para construir essas alianças, havia necessidade de ser feito alianças por intermédio de casamento. E devido a isso, Salomão tinha 1000 mulheres. No seu reinado, ele é conhecido também como um reinado de paz. Enquanto seu pai ia para a guerra, lutava, conquistava, vencendo exércitos e estendendo a área demográfica, geográfica de Israel, no caso de Salomão foi totalmente diferente. Salomão, ele construiu aliança, acordo, e não houve necessidade de guerras, de batalha, mas o seu reinado foi conhecido por um reinado de paz. Então esses são os pontos fortes do rei Salomão, um homem extremamente sábio, um bom gestor que soube construir alianças e que fez paz no seu reinado. Ou seja, no seu reinado não houve guerra, não houve batalha, porque ele soube construir aliança. Nós, para sermos bem-sucedidos na nossa vida, nós precisamos construir alianças para que a gente não venha toda hora estar brigando, guerreando, discutindo. Em vez de termos inimigo, nós precisamos construir amizade, nós
deixarmos sementes de amor. E isso Salomão soube fazer e fez muito bem. Mas ele também tem alguns pontos fracos no seu reinado. Primeiro, que Salomão, ele, por ter construído todas essas alianças, estas mulheres acabaram levando ele a se enfraquecer e a adorar outros deuses e a falsos ídolos. Isso fez com que ele se afastasse de Deus, ele fosse vaidoso, e ele mesmo diz que vaidade por vaidade, lá no livro de Eclesiastes, tudo é vaidade. Um outro ponto fraco de Salomão é que ele, para sustentar o seu reinado, ele criou muitos impostos, e esses impostos acabou vendo a prejudicar e sendo pesado para a nação de Israel. Hoje, nos nossos dias, inclusive nesse momento em que estamos de eleição, que os governos, aqueles que estão sobre a liderança do nosso país, o presidente Jair Bolsonaro, quem está sobre o Senado, a Câmara Federal, Estadual, Municipal, que eles saibam aliviar a carga do povo, em vez de criar mais impostos, que eles possam aliviar, reduzindo a carga tributária da nação, principalmente das pessoas mais pobres. Mas no final da sua vida, Salomão veio de novo a se arrepender e teve um encontro com o Senhor. Ele termina o livro de Eclesiastes escrevendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então ele escreveu o livro de Provérbios, livro de Eclesiastes, e deixa várias lições para os gestores, para os políticos e para nós nos dias de hoje. Que nós possamos aprender com o rei Salomão. Agora vamos falar um pouco de política e de eleições de 2020. A única coisa, em virtude da pandemia a qual nós estamos atravessando neste ano do Covid-19, é que foi votado na Câmara Federal a postergação da data das eleições. As eleições que antes aconteceriam em outubro, que normalmente as eleições acontecem em outubro, acabou tendo uma postergação para novembro, particularmente em respeito às vítimas do Covid nesta pandemia. Só aqui no Brasil já são mais de 127 mil pessoas que morreram. Eu, particularmente, eu sou da opinião de que se não tivesse eleições nesse ano e que fosse postergado. Mas, muitas das vezes, infelizmente, os políticos não pensam nas pessoas que morreram, não pensam nas vítimas e nestas famílias que estão sofrendo. Eles poderiam muito bem votarem para que usasse esse fundo partidário, esse dinheiro e essa verba que é reservada para a época de campanha, para ser utilizada em favor dos mais pobres e dos mais favorecidos. Mas eles não estão fazendo isso e não pensam nisso. Eles querem que tenha as eleições neste ano de 2020 e, infelizmente, nós teremos essas eleições e nós, cumprindo nosso dever cívico, vamos neste ano às urnas para escolher o vereador e o prefeito para a nossa cidade. Que você, meu querido, você saiba escolher muito bem um bom vereador que possa lhe representar e que você tenha condição de ter acesso a ele para poder pedir melhorias para o seu bairro, melhorias na área da saúde, melhoria na área da educação, melhoria na área da segurança, de infraestrutura, que possa melhorar a nossa qualidade de vida, não só para o nosso bairro, mas para a nossa cidade. Que a saúde não seja apenas para as pessoas mais próximas ou mais favorecidas, mas que eles consigam melhorar a qualidade de atendimento para todos. Que você saiba muito bem quem você vai votar nesse ano. Uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar aqui nesse momento das eleições é
que nós estamos em momento de convenções de partidos. Nós tivemos um momento onde pessoas se levantaram e se colocaram como pré-candidatos à vereança ou a prefeito, e agora os partidos estão fazendo as suas convenções para definirem quem verdadeiramente serão os candidatos a vereador e a prefeito. Só que estão fazendo reuniões com aglomeração de pessoas e eles precisam respeitar um certo distanciamento de pessoas, o uso de máscaras e que façam o mínimo de meio de higiene para que possa ter cuidado. Nós estamos vendo fotos, filmagens, lives com um número de muitas pessoas nessas reuniões. E cadê o cuidado com a pandemia e com o Covid? Nós estamos ainda em meio a uma pandemia, pessoas estão sendo acometidas do Covid, o número está crescendo à medida que o governo está abrindo aos poucos os comércios, as empresas estão voltando a funcionar e nós precisamos ter o devido cuidado. E por que não ter esse cuidado até mesmo nas reuniões dos candidatos e nas convenções partidárias? Cada pessoa que se colocaram como candidatos, que elas possam refletir e buscar o melhor. E que nós, o eleitor, saibamos muito bem em quem devemos votar. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus Cristo. Eu quero agradecer a todos que ontem mandaram uma mensagem de carinho, nos felicitaram pelo nosso aniversário de casamento. Ontem eu completei 31 anos de casado junto com a minha esposa Kátia e recebemos muitas mensagens de pessoas próximas, familiares, amigos, e eu quero agradecer você que nos deixou uma mensagem. Então fica aqui a nossa live, aqui fica também, né, o nosso agradecimento, que Deus possa nos conceder uma quinta-feira de bênção e um resto de semana próspero pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus e até o nosso próximo encontro, querendo Deus. Um forte abraço e que Deus te abençoe.